Capítulo 361, Luta Justa. Parte 2. Enquanto isso, os 4 orcs restantes cercaram Lit, ameaçando com suas armas de todos os lados. O dever deles era restringir os movimentos do inimigo e criar aberturas para o chefe. 5 contra 5. Mais uma vez, odeio lutas justas. Pensou Lit, enquanto lançava seu feitiço chamado da morte. 4 tentáculos feitos de magia das trevas saíram de seu corpo, mirando os orcs como tubarões seguindo sangue na água. Os guerreiros se mantiveram firmes, golpeando e cortando os tentáculos apenas para ver suas armas sendo cobertas por rachaduras. A magia das trevas não era tangível, mas sua fome era real. Para não serem comidos, os 4 orcs foram forçados a recuar sempre que Lit se aproximou demais deles enquanto se esquivava da lâmina do chefe. Antes do campo de treinamento, Lit teria passado por um momento difícil contra um oponente como Testliosh. Ainda não foi uma luta fácil, mas a diferença de habilidades tornou-se administrável. Enquanto o chefe colocou toda a sua força por trás de cada ataque, Lit usou sua lâmina para desviar a do oponente usando a menor quantidade de força possível. Entre chamado da morte e Lit, evitando os golpes de seus poderosos chefes, os orcs realmente acreditavam que estavam enfrentando um demônio. Um deles havia sido arranhado pelos tentáculos várias vezes. O contato minou sua força e acelerou a decadência de seu corpo. A pele do orc feminino estava cheia de rachaduras, ela sabia que sua morte chegaria em questão de segundos. Em sua mente, o orc achava que o demônio era o culpado. Ela não tinha ideia de que era tudo o que seu xamã estava fazendo. A guerreira se jogou contra Lit, desconsiderando a pouca vida que lhe restava. Os tentáculos drenaram sua força vital e neutralizaram a explosão ao mesmo tempo, mas não foram rápidos o suficiente para impedir que ela colidisse contra Lit e o enviasse para a lâmina que se aproximava. Amaldiçoando sua má sorte, Lit só pôde tentar um desvio e vê-lo falhar. A lâmina de Testliosh colidiu com a sua, afastando-a. A investida tinha energia suficiente para perfurar a armadura Skinwalker e penetrar na carne de Lit enquanto quebra sua clavícula. Lit teria desmaiado de choque se não tivesse cortado os receptores de dor no último segundo. Seu braço esquerdo estava agora flácido, sangue saiu profusamente de seu ombro. O único revestimento de prata era que a energia roubada do orc moribundo já estava consertando a ferida. O problema era viver o suficiente para que isso importasse. Testliosh avançou sem medo. O demônio está condenado. O chefe pensou. Com apenas uma mão e a perda de sangue minando sua força, ele não pode mais evitar minha lâmina. Lit não tinha ideia do que o orc acabara de gritar, mas quando Solos o alertou sobre outro inimigo fazendo uma corrida suicida pelas costas, o plano deles ficou evidente. Lit sabia o que fazer, mas ele não podia se virar, então deixou Solos assumir o volante. Um momento antes do orc estar prestes a atacar, um muro de pedra emergiu do chão, parando o inimigo e sua arma de uma vez. O orc não teve tempo de se surpreender com o uso oportuno de Solos da varinha terrestre com magia espiritual. Os tentáculos etéreos passaram por uma parede e penetraram em sua carne, renovando a força de Lit às custas da força vital do orc. A mana que devastou seu corpo também lhe deu habilidades sobre-humanas. Lit e Testliosh amaldiçoaram o xamã em uníssono. Nem queria morrer. Enquanto Testliosh via apenas uma ameaça de morte, Lit viu uma oportunidade. Lit agarrou a parede de pedra que Solos ergueu e usou a magia da gravidade para transformar Testliosh no novo centro de gravidade. Os pés da menina orc saltaram do chão com grande força, quase fazendo-a voar, mas também deixando-a exposta aos efeitos da magia da gravidade. Ela se viu caindo na direção do chefe enquanto Solos erguia uma segunda parede bem na frente de Lit. Era para ser usado como ponto de apoio e escudo ao mesmo tempo. Testliosh não tinha ideia do que estava acontecendo, então ele evitou a bomba que entrava repetidamente, na esperança de se livrar dela. No entanto, a pobre menina o seguiu como uma maldição. Percebendo que estava condenado, o chefe agarrou a garota e correu entre as duas paredes de pedra, para garantir que Lit morresse junto com ele.
Para o desgosto de Testiosh, quando ele chegou lá, Lit não estava em lugar algum. Em seu lugar, havia o que parecia uma bolota do tamanho de um punho. Estava coberto de runas de poder que piscavam mais rápido a cada segundo. Lit fez-los conjurar um muro de pedra após o outro e usá-los como passos para escapar do curto alcance da magia gravitacional e chegar à segurança. Ele também deixou uma raiz de fogo como um presente de despedida. A explosão combinada da garota e da raiz do fogo transformou as paredes de pedra em detritos que voavam em todas as direções como balas mortais. Mais uma vez, Hagash teve que impedir que o cristal fosse destruído. Desta vez, ela poderia pelo menos conjurar uma grande parede de pedra para proteger o cristal sagrado e o pouco que restava da tribo. Hagash imediatamente usou visão da vida para encontrar Lit. Ele não está no chão nem no ar. Onde diabos ele está? Ela pensou. A xamã usou o poder do cristal sagrado para varrer toda a área, descobrindo que Lit estava muito longe de sua posição e estava ficando mais longe a cada segundo. Hagash não tinha como se comunicar com eles e, mesmo que o fizesse, o xamã duvidava que eles a ouvissem mais. Tudo que restava do lobo cinzento era ela e os 2 filhos. Que criatura covarde e manhosa! Hagash pensou. Eu não posso seguir o demônio. As crianças são fracas demais para carregar o cristal, mesmo que eu as abençoe um pouco. Se eu o carregasse, seria um pato sentado. Pelo menos estou seguro agora. No entanto, na verdade ela não era. Lit não tinha fugido, ele tinha visto o xamã comendo e pretendia equilibrar o campo. Por que eu correria contra um oponente desconhecido com um corpo ferido e minha mana se esgotava quando posso dar um tempo? Ele pensou enquanto come um pouco de carne da sua dimensão de bolso. Vou esperar que a energia mundial se estabilize novamente, para ter acesso total aos meus feitiços. Como vai, Solos? Muito melhor, obrigado. Eu acho que recuar foi a jogada certa. Todo aquele feitiço e luta o deixaram esgotado. Como está seu ombro? Perfeitamente curado. Usarei o revigoramento para voltar à minha forma de pico antes de começar a matança. Lit respondeu. Ele não tinha ideia do que o xamã poderia fazer com o cristal dela, mas tinha certeza de que Hagash preferiria detoná-lo do que deixá-lo em suas mãos. Lit usou esse tempo para examinar suas armas alquímicas. Mesmo que Hagash desviasse energia elementar novamente, ele ainda poderia usá-las, uma vez que os feitiços que continham já estavam formados. O problema era que, diferentemente de seus próprios encantamentos, as armas alquímicas podiam prejudicar seu usuário. Capítulo 362, Ajudante Inesperado 1. Eu não gosto dessa situação. Lit pensou. O xamã parece sempre saber onde estou. Ela nos pegou despreparados 2 vezes, por isso é provável que se eu ficar por muito tempo no mesmo lugar, ela possa nos atacar à distância. Acordado. Solos respondeu. Ela recuperou cerca de metade de sua força, mas eles não podiam esperar muito mais. Se o sargento voltasse com os reforços, o cristal seria perdido. Precisamos buscar uma troca rápida. Temos que chegar lá rápido, antes que ela possa desviar qualquer elemento para que possamos teleportar para matar. Lita sentiu. Esse tipo de abordagem estava fora de sua zona de conforto, mas não havia muitas opções. Ele decolou, voando a toda velocidade em direção ao local onde havia matado a maioria dos membros da tribo Lobo Cinzento. Hagash não tinha ido longe. Mover o cristal sagrado era um trabalho delicado. Ela não podia voar com isso. Se alguma coisa acontecesse e o feitiço fosse quebrado, o cristal sagrado seria perdido. Ela apenas o fez flutuar alguns centímetros do chão, empurrando-o enquanto caminhava de volta para o acampamento. O lado positivo era que, graças ao contato constante, ela podia varrer o ambiente de vez em quando para verificar o paradeiro de Lit. Assim que Hagash notou que ele se aproximava, ela sabia que apenas um deles sairia vivo do próximo encontro. Seu único objetivo era proteger os últimos membros da tribo, que eram fracos demais para serem úteis em combate real. Hagash tinha visto como Lit gerou sua própria bomba viva contra seus guerreiros orcs. Foi um erro que ela não podia se dar ao luxo de repetir.
Ela observou os dois jovens desaparecendo na floresta enquanto refletia sobre sua estratégia. Hagashi não estava acostumada a lutar sozinha, sem que nenhum guerreiro lhe desse assistência. A mágica dos demônios é imprevisível. Ela pensou. Minha única opção é dominá-los rapidamente com a ajuda do cristal sagrado. Se apenas aquela besta estúpida nos ajudasse mais cedo, eu não estaria em apuros agora. Que tipo de animal de estimação não protege seu dono? A terra tremia sob seus pés. Era o único sinal de que a criatura ainda a estava seguindo. Hagashi chamou de animal de estimação, mas seus motivos ainda eram um mistério. Ajudara a sobreviver muitas vezes, mas seu tempo sempre não era confiável. Hagashi colocou as mãos no cristal, canalizando a magia do ar através dele para conjurar uma enorme nuvem de tempestade acima de sua posição. O domínio da magia dos monstros era superficial. Devido à sua natureza caída, eles raramente seriam capazes de pesquisar feitiços complexos e ainda mais raramente os passavam. Em uma sociedade de poder da Acertó, compartilhar conhecimento ou poder era como cavar sua própria cova. Isso limitou o conhecimento do xamã aos 3 primeiros níveis de feitiços. Graças ao cristal sagrado, Hagashi pode replicar o efeito de 4 feitiços de nível 4 ou pelo menos igualar seu poder destrutivo. Assim que Lita avistou o xamã com a ajuda de Solus, ele também notou um pilar de mana indo do chão para o céu. A nuvem de tempestade estava escura como breu e já cobria um raio de 100 metros em torno da posição do xamã. Ela está roubando meu trovão, literalmente. Pensou Lit. Ele estava realmente assustado com a rapidez com que Hagashi convocou uma nuvem de trovoada tão grande. Era algo que ele ainda era incapaz de fazer. Eu não me preocuparia com isso. Solus entrou na conversa. Há algo errado com o chão abaixo dos pés dela. Eu pensei que a falta de elemento terra na energia mundial estava confundindo minha percepção, mas mesmo agora que o equilíbrio é restaurado, a anomalia ainda está lá. Que tipo de anomalia? O senso de paranoia de Lita estava formigando. A visão da vida não lhe mostrou nada além de árvores, grama, xamã e cristal. No entanto, ele não duvidou das palavras de Solus por um instante. Ele sabia que aqui os sentidos eram muito melhores que os dele. É um borrão, então não posso lhe dizer o que é nem o quão forte é, mas há algo se movendo para lá. Poderia ser algum tipo de feitiço, uma criatura, qualquer coisa. Apenas fique vigilante, ok? Lita sentiu mentalmente enquanto carregava a espada com todos os elementos, exceto a magia da luz. Assim que os olhos de Hagashi encontraram os de Lit, ela lançou um raio natural tão grande que seu flash tornou o mundo inteiro branco por um segundo, quase a cegando. Lit foi capaz de reagir a tempo apenas porque ele havia feito a mesma coisa no passado. No momento em que viu um pulso da mana de Hagashi alcançando a nuvem, ele piscou atrás das costas, apontando para a cabeça dela. O tempo de Lit tinha sido impecável, a precisão de sua investida cirúrgica. No entanto, em vez de aliviar o pescoço do xamã do fardo de sua cabeça, Lit foi enviado voando antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo. Algo grande e preto saltou do chão, tão ágil como um tubarão. Solus não tinha como descrevê-lo senão como um verme, mas era um verme como ela nunca tinha visto antes. Sua pele não era rosada nem macia. A criatura parecia feita de obsidiana, com vários inchaços e deformidades em todo o corpo, como se um artista preguiçoso tivesse desistido do trabalho no meio do caminho. O verme era do tamanho de um touro e tinha cerca de 4 metros de comprimento. Sua boca aberta era grande o suficiente para engolir facilmente um homem adulto inteiro. Solus podia ver que havia várias séries de dentes que, de alguma forma, estavam girando em alta velocidade como uma serra circular. Tinha sido o impacto entre os dentes e a espada para impedir o golpe da morte de Lit. Quando o choque aconteceu, a lâmina encantada conseguiu resistir à força destrutiva dos dentes, mas não conseguiu escapar do alcance deles. A força centrífuga girou o Lit e a lâmina como se por uma fração de segundo eles estivessem presos dentro de uma máquina de lavar, antes que toda a magia acumulada na espada tivesse forçado a criatura a soltar sua presa. Entre o impacto e a rotação, a visão de Lit foi um borrão. No entanto, o verme preto não estava se saindo muito melhor.
Ele se contorcia no chão como um peixe encalhado, cuspindo sangue e dentes antes de alcançar novamente a segurança da terra. Que diabos foi isso? Lita e Hagash pensaram em uníssono. Enquanto Lita estava se perguntando por que a besta mágica havia interferido, a de Hagash ficou chocada com a magia dimensional. Ambos os mágicos se recuperaram rapidamente da surpresa, passando para seu próprio plano B. Lita se teleportou para longe, não dando ao xamã tempo para mirá-lo com o segundo raio, enquanto Hagash abraçava o cristal, começando a cantar um segundo feitiço. Lita jogou contra ela várias raízes de fogo, para forçá-la a interromper o lançamento e se concentrar em defender o cristal. No entanto, no momento em que as ferramentas alquímicas tocaram o chão, pequenos buracos se abriram abaixo deles, fazendo-os desaparecer. Quando explodiram alguns segundos depois, eles já estavam tão profundos que a explosão foi completamente abafada pelo chão, parecendo mais peidos. Tudo aconteceu tão rápido que Hagash nem teve tempo de perceber a ameaça. Continua no próximo vídeo.